Hoje no Slim nós vamos falar de um assunto muito sério, educação. A educação que é o ponto de partida para a construção do futuro do nosso país. E é importante que os pais estejam alerta para a relação que existe entre pais, filhos e escola. Aqui a gente recebe duas psicólogas do Colégio Liberdade, que é a Gisele e a Amanda, para falar e dar dicas para os pais. Quando a gente fala dessa educação, no caso infantil, que importância que deve haver entre a relação da educação com o pai, os filhos e a escola, no caso, quando criança, Gisele? Bom, é importantíssimo existir uma relação estreita, né? Já que a escola vai dar uma continuidade ao segmento família. A escola vai se tornar uma família também para essa criança. E para isso a gente tem que ter um relacionamento muito saudável. Os pais precisam acompanhar de perto, conhecer a escola que vai colocar seu filho, não só escolher por uma estrutura física, mas por uma metodologia, né? por uma crença que gira em torno de um cuidado saudável, de um acolhimento agradável. Então, a partir daí, sim, começa a existir uma relação harmoniosa e os pais precisam estar todo o tempo em contato com essa escola, saber o que está sendo ofertado para o filho, como que o filho está reagindo a esse processo. E é um trabalho de educação de base. Trabalhar a educação desde criança, acredito que o futuro vai ser extremamente positivo. E essa preocupação também com relação à escola, no caso de pais que são, de certa forma, ausentes, isso traz também um prejuízo muito grande. Verdade, isso traz um prejuízo significativo para a criança, né? Nós que acompanhamos as crianças de perto, nós conseguimos sentir e perceber as limitações, as carências das crianças que os pais não conseguem acompanhar a rotina escolar delas. Então, nós estamos sempre em contato com a família, convidando para vir à escola, explicando como é que o aluno está se desenvolvendo, solicitando uma participação no momento das atividades escolares de casa. Então, todo o tempo a gente tenta interagir a família com a criança e com a escola. Gisele, então que dicas você poderia trazer para os pais de crianças, às vezes papais de primeira viagem que ainda não tem essa experiência, para melhorar essa relação do colégio e em casa também, para se ter uma educação continuada? Pronto. Primeiro, a família deve passar uma segurança para a criança ao vir à escola, né? Quando a família escolhe a escola, ele tem consciência de tudo que está sendo ofertado. Então, a partir daí, ele precisa levar essa segurança para a criança, criar um ambiente favorável. Em casa, é importante que o pai socialize sempre os momentos da escola. Como é que foi na escola, o que você fez, quem são seus amigos, seus professores, né? E dentro das atividades de casa, o pai reserve um momento, mesmo que ele não consiga fazer a atividade de casa por conta da rotina, mas verificar se a criança fez com prazer, se ela entendeu o que foi feito, se ela compreendeu a mensagem que a professora queria passar naquele dia, associar aquele conteúdo a um momento da rotina de casa. Então, ele pode, em momentos muito simples, rotineiros, como o almoço, o jantar, tocar sobre o conteúdo da escola e conversar com a criança. Ele já está participando. Bacana, são dicas que a Gisele trouxe para, no caso, papais do ensino infantil. E a gente conversa agora com a Amanda, que é responsável, na verdade, psicólogo responsável já pelo segmento fundamental. Quando a gente fala, um grande problema hoje que a gente sabe é também dessa relação entre os pais e alunos, seja adolescentes, já pré-adolescentes. De que forma que pode haver essa melhor relação para que o adolescente se torne um bom profissional e um bom adulto, doutora? De uma forma geral, os pais, em todas as fases de aprendizagem da vida escolar do filho, eles devem participar de forma assídua, porque à medida que as crianças vão crescendo, os pais vão entendendo, né, que as crianças já têm aptidão, vamos dizer assim, para fazerem algumas coisas sozinhas. E nem sempre as crianças, elas acompanham o pensamento dos pais no sentido de maturidade e de responsabilidade. Então, é uma liberdade vigiada, vamos dizer assim, né? Elas precisam estar em acompanhamento contínuo, os pais precisam continuar verificando quais são os assuntos que essas crianças estão estudando, verificando junto ao corpo de professores, como é que está sendo o desenvolvimento dessa criança em sala de aula, com relação à interação dessa criança com seus grupos de pares, né? Como é que está sendo o desenvolvimento psicossocial da criança como um todo. O que seria hoje, Amanda, o maior problema que a gente pode dizer assim que exista, que represente essa falha na relação dos pais com, no caso, filhos, que pode acarretar um problema futuro? Ou são vários problemas que precisam ser trabalhados dentro de casa?
Eu acredito que pelo acompanhamento das crianças que eu tenho feito, o quesito tempo seja um dos fatores principais. Rotina, o dia a dia corrido, às vezes se alegam isso, né? Principalmente. E agora, no fim do ano, é que a gente pôde perceber, de fato, que os pais conseguem ter esse reconhecimento de que não puderam acompanhar como deveriam devido ao tempo, justamente por entender que a criança já tem idade para fazer algumas coisas sozinhas, o que nem sempre funciona dessa forma. Quais dicas, então, você traria para esses pais que, de certa forma, buscam melhorar a relação com os filhos em casa e dar uma educação continuada da escola pro seu lar? Certo. Da mesma forma do ensino infantil, tendo em vista que as crianças são menos dependentes, né? Mas ainda assim elas precisam dessa orientação para as crianças se desenvolverem de forma saudável, tanto no aspecto cognitivo quanto comportamental, social, de interação. Enfim, elas precisam de uma orientação, elas precisam de um modelo. E esse modelo tem que ser dado a partir de casa, né? Porque a escola e a família são um conjunto, elas devem agir em parceria. E a criança precisa de um modelo de representação para que ela possa adquirir, né, os seus próprios comportamentos sociais, vamos dizer assim, importantes para a interação dela e para a vida dela como um todo. Então, os pais precisam participar desse desenvolvimento, eles precisam acompanhar, eles precisam interagir, né, via a escola, participar das reuniões, dos momentos pedagógicos que a escola proporciona, que no ensino fundamental para o ensino médio nós temos uma demanda muito menor, né? Na verdade, uma presença muito menor dos pais, o que dificulta também a interação. Às vezes porque os alunos na fase da adolescência não dão recado, né, de uma reunião. Escondendo, né? E aí acaba prejudicando. E por isso que em todas as reuniões, as oportunidades que a gente solicita que os pais busquem também, porque a escola está sempre de portas abertas para informar, para orientar, enfim. Tá ok, então. Amanda, Gisele, olha, obrigado pelas informações, são dicas úteis para você que é pai e é mãe, que busca melhorar essa relação com seu filho em casa, dar uma educação continuada, porque afinal de contas eles representam o futuro do país. Então a gente precisa trabalhar nessa época e justamente melhorar a relação não só entre pais e filhos com a escola, mas também um relacionamento dentro da própria família. Obrigado pela participação de vocês e foi a nossa super dica. São as duas psicólogas aqui do Colégio Liberdade, esse grande parceiro do programa Slim. Crescer num colégio que tem a formação completa faz toda a diferença. Eu amo liberdade. Transformar conhecimento em atitudes é ter liberdade. Eu amo liberdade. Superar desafios através de aprendizado especializado é essencial. Eu amo liberdade. Ficar no coração de quem passa por aqui exige dedicação. Eu amo liberdade. Colégio Liberdade. Apaixone-se você também.